Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de Doidinho, de José Lins do Rego. Este é um dos livros que integram o famoso Ciclo da Cana-de-Açúcar de José Lins do Rego, uma série de livros que ele lançou no decorrer de 10 anos. Então, José Lins do Rego, um autor paraibano, formado em Direito, exerceu por um curto período a função de promotor, mas a carreira literária falou mais alto e graças a isso nós temos livros incríveis deste autor. O primeiro livro de José Lins do Rego que integra o ciclo da cana-de-açúcar é Menino de Engenho. Eu tenho ele aqui e vai encerrar com Fogo Morto, aqui também. Já fiz a leitura de Fogo Morto, infelizmente na ocasião eu não sabia que ele integrava essa composição de livros de José Lins do Rego. E, enfim, li de trás para frente, né? Comecei com Menino de Engenho, saltei para Fogo Morto e voltei para o segundo livro, então, que seria a sequência Doidinho. Então, aqui a gente vai encontrar a história de Carlinhos, que assim inicia em Menino de Engenho, né? A história desse garoto que vai, muito criancinha, viver com um avô, após o assassinato da sua mãe. E, infelizmente, o próprio pai assassina essa mãe. E, diante dessa tragédia familiar, o avô toma esse neto para si, para então criá-lo. E Carlinhos passa a morar, então, no engenho, lá no interiorzão do Brasil, e a gente vai ter o desenvolver de uma criança, e com todas as delícias e tristezas. A delícia por tudo que eu envolvia ali naquela região do engenho do avô, um homem muito poderoso no interior do Brasil, no Nordeste brasileiro. E, por outro lado, suas tristezas, a saudade da mãe, a lembrança de um pai carinhoso que ele tinha, mas que nunca mais teve contato, porque esse pai acaba sendo internado no que eles tratam por asilo, né, para cuidar de doentes mentais, e ficou sendo tratado como uma pessoa com doença mental. E Carlinho, então, tem essa flecha atravessada no peito, né, de ter a ausência de pai e mãe, e só que encontra ali na região do engenho do avô muitas alegrias, né, muitas crianças do engenho e tal, e o carinho, os cuidados do avô, de uma tia, e, enfim, de todo aquele ambiente, né? De fartura, de natureza. E ele tem, então, um crescimento bastante divertido, com toda a molecada do engenho. E por isso o livro se chama Menino de Engenho, porque, por ser neto do avô, era feita uma referência muito mais respeitosa a esse garoto. O Carlinho, na verdade, era chamado de Menino de Engenho, enquanto todos os outros garotos eram conhecidos por moleques, eram tratados por moleques, então moleques de engenho, que são os filhos dos trabalhadores ali. E esses trabalhadores, nós estamos falando ali de um período do início do século passado, então as primeiras décadas do século passado, tinha-se ainda o peso da escravidão ainda não havia aliviado, porque muitos trabalhadores ainda viviam com aquele regime de semi-escravidão, né? Acabou-se a escravidão no Brasil, porém os tratamentos permaneceram muito semelhantes à escravidão. Então, os moleques que estavam ali naquele engenho eram filhos dos trabalhadores, ex-escravos, e trabalhadores assim que não tinham nada além do que é suficiente para uma simples sobrevivência humana. E Carlinhos, por ser criança, ele não se dava conta disso tudo, né? Achava muito natural, ele achava que era por vontade de Deus que ele tinha nascido numa situação melhor e os outros, infelizmente, eram pobres e de situação ruim. Ele não se dava conta da realidade. E aqui em Doidinho, a gente vai se deparar com o Carlinhos em transformação. Ele inicia o livro quando é enviado para um colégio interno, né? Ele vai passar, então, um longo período estudando, porque, por ser filho de um senhor de engenho, se espera, então, que ele tenha uma boa formação. Enfim, que seja lapidado pelos estudos.
E quando o Carlinhos se depara com uma nova realidade, então ele sai daquela proteção do engenho do avô, da casa do avô, com todos aqueles serviçais, e ele é colocado num colégio interno, ele se vê, de repente, de uma criança, ele se vê transformado em um adulto, porque nem mesmo o nome dele é preservado, né? Ele não é mais chamado carinhosamente Carlinho, mas assim, Carlos de Melo, que é o seu nome de batismo. E aquilo já dá um toque de seriedade, já a escola já demonstra o que vai exigir dele, né? Seriedade, maturidade, desenvolvimento. Mas aqui essa escola, ela é feita aos moldes antigos, né? Onde tem uma pedagogia terrível de violência, de castigos físicos, de castigos onde as crianças eram reprimidas com muita violência, muita humilhação. Carlinhos enfrenta essa nova e dura realidade sem preparo algum, então ele tem que aprender a conviver com aquela nova realidade. E não só ele, como os outros alunos também passam pela mesma situação, eles se veem todos colocados num lugar onde não tem mais pai e mãe para protegê-los. Estão ali em torno dos 13 anos de idade. É revoltante a gente lendo assim, as coisas que são feitas nesse campo da educação. A sexualidade aflorando, então acontece aqui casos de homossexualidade. Eles começam a ter contato com a igreja, a fazer a primeira Eucaristia, então eles são doutrinados, né, pela igreja, e eles começam a ver que muitas coisas que eles fazem são erradas, coisas simples do dia a dia que é próprio de um garoto, sabe, coisas banais que eu nem saberia agora levantar um exemplo, mas que o padre daquela igreja jogava para eles como uma coisa muito pecaminosa. Então Carlinhos aqui, ele se vê como um menino muito errante, né? Que deve ter muita culpa mesmo, por isso que tantas coisas ruins já aconteceram a ele. É como se Deus tivesse raiva dele, então, por conta dos seus pecados. Sabe, assim, o menino começa a criar umas neuras e você fica cheio de dó, assim, por esse personagem. Você gostaria de estender a mão a Carlinhos, sabe? Até porque essa linguagem de José Lins do Rego, ele traz esse personagem para tão próximo da gente que a sensação que você tem é de estar fazendo parte daquele ambiente de Carlinhos, sabe? Você tem vontade de estender uma mão amiga, assim, dar um colo, né? Fica com muita dó da solidão, da tristeza e do abandono que esse garoto se encontra. E por fim, Carlos de Melo, então, ele recebe o apelido de Doidinho, porque eles percebem assim, o jeito dele muito diferentão de ser. Na verdade, ele começa a se afastar, né? Ele fica mais recluso, ele fica estranho, ele fica choroso, ele estranha toda aquela situação. Claro, ele está em sofrimento, ele não consegue se adequar àquela escola. Então, e a garotada ali, sabe como é garotos jovens, né? Um provocando o outro, um tira sarro do outro, põe apelidinho, todo mundo ganha apelidinho ali. E o apelido dele, então, é Doidinho, porque ele é essa criança diferentona. E como maldade pouca é bobagem, tem um momento que um dos garotos ali descobre que o pai dele está num asilo, internado como um doente mental. E aí eles começam a zoar dele, né? Aí, ó, filho de doido, doidinho é, né? Por isso que ele é assim maluco. E jogam na cara dele essas tristezas. Então, nesse momento, ele acaba sabendo que o pai matou a mãe, né? E que está, então, recluso. E isso causa tremendos horrores a ele. E, enfim, a gente vai, ao longo de todo o livro, percebendo, assim, as constantes humilhações, as tristezas que eles passam, a dificuldade que eles têm de se entenderem como seres independentes. Eles têm que cuidar da própria vida sem o amparo de alguém, a não ser daquele diretor, professor, que é um homem terrível. E eles não têm também o contato, como agora a gente tem um meio de comunicação é tão acelerado, né? No momento que eles vivem ali nesse colégio interno, eles estão no tempo das cartas escritas, só que eles não tinham permissão para escrever para os seus familiares, né? Enfim, era tudo muito reprimido. Isso vai causando muita angústia na gente. Neste livro já se começa a fazer uma referência em Carlinhos observando as mudanças
Na verdade, não é o mundo que muda, ele próprio está mudando, a sua visão de mundo muda, né? Ele começa a se deparar com novas realidades e se fala sobre essa transição dos engenhos de cana-de-açúcar, que agora as usinas estão chegando, então essa transformação, a percepção dele a respeito de inúmeras coisas, a respeito da pobreza dos garotos lá do engenho do seu avô, porque tem um período que ele vai passar ali uns dias na casa do avô, eles estão num dos feriados escolares, e ele acaba percebendo quão difícil é a vida daquela molecada que anteriormente ele até invejava-os, né? Ele está fazendo trabalho tipo de vaqueiros, sabe, trabalho de gente adulta. Aqueles moleques do engenho brincavam com ele, mas eles tinham os horários, os momentos de trabalho duro. E Carlinhos achava aquilo maravilhoso, né? E quando então já com mais idade, ele começa a ver essa realidade da vida dura dos meninos. E ele mesmo não tem a força física para lidar com tudo aquilo que aqueles moleques lidam, né? Até por força do hábito, eles conseguem dar conta daquela vida dura. E Carlinhos é aquele menino mais mole, né? Ele não foi exigido isso dele. Então, ele começa a ver essas diferenças do mundo, a abundância que há na casa do seu avô e a falta que há na casa desses amiguinhos, desses colegas de infância dele lá, os moleques de engenho, e de toda a população também ali da usina, do engenho. Então aqui a gente vai ter um recorte daquele Brasil antigo, do interior, ele vai falar muito daquele período, da queda do patriarcado, da queda daquele senhor de engenho, né, que é dominante, embora que nesse livro o avô ainda é um ser de muita força, mas nesse período aí do ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, a gente vai ver as transformações dos tempos. E o que se tem aqui é uma linguagem apaixonante. José Lins do Rego tem uma forma muito envolvente de escrever, ele tem um toque memorialista, né? Você vê que tem muito da vida de José Lins do Rego aqui. Ele também perdeu a mãe muito cedo, ele também foi criado por um avô, também nessa região, nesse ambiente de engenho. Então tem muitas coisas que são aqui trocadas entre personagem e autor, né? E fica muito claro para a gente, uma vez que você conhece um pouquinho da história da vida real de José Lins do Rego. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!